Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionários públicos, sindicalistas, a toda a imprensa, a todos, uma ótima noite. Senhor presidente, acabei sendo pego de surpresa que esperava aqui, para minha surpresa, diversos vereadores dispensando. Tinha alguns assuntos em mente para falar, mas eu sempre faço uma pequena resenha para poder ordenar aqui os assuntos. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, eu gostaria, basicamente, aqui, de registrar, né, fato, nesse final de semana, para muitos de nós aqui, né, um final de semana triste, com a perda de uma servidora exemplar, né, aqui parente também, irmã da Daniela, funcionária dessa casa, né, cunhada do secretário Toninho Falsarella, que tão jovem, né, nos deixou, a Débora Rodrigues. A Débora trabalhou comigo na minha loja há muito tempo atrás, antes de ingressar no serviço público, né, uma pessoa muito dinâmica, muito competente no seu trabalho, que infelizmente partiu ainda muito jovem, e também, né, no mesmo dia, o doutor Meirelles, sem dúvida uma das pessoas de uma história brilhante, né, que sem dúvida tem o respeito de toda a sociedade vinhedense, grande médico, líder político, que passou aqui por esta casa, que enfim teve uma história política e na medicina que merece todo o nosso respeito, sem dúvida uma grande perda em nosso município. Gostaria aqui de registrar a comemoração dos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, né, que até a vereadora Ana aqui me passou, inclusive, um material bastante interessante, né, o que foi um grande avanço para as relações de consumo em nosso país. Nós tínhamos anteriormente algumas leis esparsas, né, que tratavam da relação de consumo, da defesa propriamente dos consumidores. E com a criação, né, com a consolidação de diversas leis e criação do Código, me lembro na época que foi criada essa lei, e aí já se vão 27 anos. Lembro que quando eu comecei no comércio, abri minha loja, o código tinha sido promulgado há muito pouco tempo, então era uma incógnita e todos nós comerciantes, sobretudo os mais novos, tínhamos muito medo, muito receio do que ele poderia vir a causar, justamente por ser uma legislação mais ampla, né, mais rigorosa em muitos aspectos, né? Mas, na verdade, eu acho que foi assim, muito importante, foi um grande avanço, bom para os consumidores e bom também para os comerciantes, pelo menos para os comerciantes honestos e de boa fé, porque a partir dali ele sabia o que ele deveria fazer, o que ele podia, o que não podia, o que regia as relações de consumo. Então foi um grande avanço, né, a criação dos PROCONs, né, que é um órgão muito respeitado, né, na comunidade, em todos os municípios, né, não Vinhedo, porque é formado por bons quadros, porque tem uma legislação que, de fato, foi um grande avanço, uma legislação onde o nosso país é modelo, é exemplo, inclusive, para outros países que não dispõem de uma legislação tão avançada na defesa dos consumidores e na regulação da relação de consumo. Então, temos aqui que registrar a passagem dos 27 anos e cumprimentar em nome da vereadora Ana Genesini, que trabalha no PROCON de Vinhedo, aqui os nossos cumprimentos a todos os servidores que trabalham nesse órgão de fundamental importância para todos os cidadãos. Senhor presidente, gostaria de registrar que na semana passada estive também fazendo uma visita à secretária de Cultura, Claudineia Serafim, para saber um pouco mais sobre a questão do projeto Guri, que foi comentado aqui, entender o que havia ocorrido e até para que pudesse ficar mais tranquilo em relação ao andamento, ao prosseguimento do projeto. Ela me explicou, né, que dentro de uma série de adequações que estão sendo feitas no aspecto financeiro, né, de reorganização das finanças do município, todas as secretarias estão tendo que fazer um enxugamento, uma readequação, uma racionalização da utilização dos recursos, mas que o projeto não seria afetado, não será,
assim como outras áreas fundamentais, mesmo com a necessária readequação que está sendo feita. O projeto em si não será afetado, terá sequência, que, enfim, deu as explicações e eu digo que satisfizeram a minha curiosidade de entender o que de fato estava ocorrendo. Aproveitei para conversar também sobre diversos assuntos, inclusive sobre o assunto que já falei aqui nessa tribuna, já falei com o secretário de Esportes e voltei a falar com a secretária de Cultura, que é a necessidade de ter uma legislação, seja por lei, se for o caso, ou creio que possa até ser feito por decreto, a respeito dos eventos culturais do município. O que caracteriza um evento cultural? O evento seja organizado pela prefeitura ou pela iniciativa privada, por algum cidadão, alguma empresa, né? Quais são os critérios, né? E depois, se estiver enquadrado dentro de um evento de natureza cultural, que é preciso diferenciar aquilo que tem natureza cultural e aquilo que tem natureza puramente comercial, ou até de entretenimento, né? É preciso ficar claro. E qual é o tipo de apoio e benefício que terá esses eventos classificados como eventos de interesse cultural para o município? Para que não se tenha dois pesos e duas medidas, né? Acho que tudo aquilo que é regulamentado, que tem regras, que tem leis, você deixa de ter a questão pessoal. Ou é meu amigo, ou não é amigo, é de um partido, ou é de outro. Tá? Então, assim como houve, por exemplo, no Parque Municipal, na verdade o Parque ele já tinha um decreto regulamentando há muitos anos. A diferença é que não era cumprido, né? E hoje a gente tem um decreto que ele é inclusive mais flexível e que ele dá essa possibilidade de colaborar com a manutenção do parque, com melhorias no parque, né? Eu acho que foi um avanço essa regulamentação e eu vejo a luta do secretário Adriano para que seja de fato seguido o decreto, seja colocado em prática, porque sobretudo nos dias que vivemos de escassez de recursos, é fundamental que o município concentre a utilização do orçamento público municipal nas áreas essenciais, sobretudo educação, saúde, segurança. Claro que as outras são igualmente importantes, mas essas áreas, mesmo nos momentos difíceis, elas têm que ser preservadas. Então, outras áreas, existe a possibilidade de buscar outros meios, inclusive parcerias, para viabilizar eventos esportivos, como vem fazendo a Secretaria de Esporte, eventos culturais, como vem fazendo a Secretaria de Cultura, sem onerar o orçamento. Mas, para isso, é preciso que tenha uma legislação clara, que se regulamente, que se crie regras, que sejam iguais e justas. O pensamento da secretária é o mesmo, né? E, de fato, nesse ano já houve um avanço importante em relação ao que era no passado, mas é preciso ainda ir acertando alguns detalhes para que a gente possa realmente ter algo que fique claro para todos, que não fique nenhum tipo de obscuridade ou de margem para dúvidas ou eventuais comentários maldosos de pessoas ou ignorantes em relação à legislação, aos fatos, ou que por má fé mesmo gostam de falar sobre o que não sabe e espalhar boatos. Então é fundamental a gente ter uma legislação clara sobre isso. Estive também, senhor presidente, neste final de semana, no sábado, na cidade de Rafah, visitando a Fazenda São Bernardo, que foi tombada pelo Condefat, né, uma área de valor histórico, e estive lá conversando com o senhor Toninho Macedo, que é uma das maiores autoridades desse país, diretor cultural do Instituto Abaçaí, né, um instituto que tem mais de 40 anos de existência, e que é uma das maiores autoridades desse país em relação à cultura tradicional paulista, brasileira de forma geral, mas sobretudo paulista, né? Uma vez que no mês de novembro estaremos aqui realizando a Festa da Cultura e Tradições Sertanejas, e quando nós estamos falando sertanejo, é sertanejo de fato, né? Aquilo que vai buscar as origens da nossa cultura, a nossa cultura caipira, né? Deixando de lado o lado pejorativo, que algumas pessoas, quando falam em caipira, pensam, né, na pessoa, no jeca, no ignorante, mas na verdade a cultura caipira é uma cultura característica do estado de São Paulo, né? Abrange alguns outros estados, mas que nasceu aqui e que ela é muito rica, muito ampla, muito vasta,
né? E a nossa ideia nesse evento, além do lado do entretenimento, né? Do próprio aspecto comercial, que é necessário para dar equilíbrio econômico-financeiro na realização, mas nós temos uma grande preocupação de buscar, de fato, o lado cultural, né? Buscar as nossas raízes, né, as nossas raízes do sertão, que vem dos nossos avós, dos nossos pais, que a nossa própria cidade, o nome dela inicialmente era Rocinha, né, depois que passou a ser Vinhedo, mas era Rocinha, ou seja, surgiu de uma roça, de um roçado, né, de uma pequena roça que deu origem ao nome, ou seja, as nossas origens estão, né, no universo sertanejo, caipira e todas as suas variáveis, seja nas manifestações culturais, na música que hoje faz tanto sucesso, é claro que em outras versões, né, e na dança, enfim. Então a gente pretende estar trabalhando justamente resgatando as raízes, preservando, né, cultuando, né, as danças, a música, a culinária e os demais hábitos e costumes. Foi uma conversa muito produtiva, muito proveitosa. Estaremos agora visitando também a Secretaria de Estado de Cultura, que também tem um vasto material, né, sobre o assunto, já realizou e realiza vários eventos, enfim. Senhor presidente, tivemos também conversando com o Executivo sobre uma série de assuntos, sobretudo sobre a situação econômico-financeira do país e, sobretudo, do município, que a gente sabe que é bastante preocupante, que exige medidas austeras e exige também muita responsabilidade e bom senso na aplicação dessas medidas, que tem que necessariamente buscar o equilíbrio econômico-financeiro do município, sem penalizar a população. Esse é o grande desafio. O populismo, seja de direita, seja de esquerda, só fez mal ao mundo. Haja vista, por exemplo, a Venezuela. Um país de tantas riquezas naturais, que, sem dúvida, é o mais rico da América Latina em termos de recursos naturais, uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e a gente vê, em função da irresponsabilidade político-administrativa e do populismo, né, na sua pior forma, a que situação levou o país. Então a gente não pode cair nunca na tentação, o governante responsável, que pensa de fato no país ou no município, ele tem que fazer sempre o que tem que ser feito, o que for melhor, pensando não só no momento, no interesse político do momento, mas pensando também no futuro. E esperamos que nosso país possa vir ser conduzido dessa forma, se não está no momento, que pelo menos no futuro, e nosso município também. E gostaria de, por último, comentar, senhor presidente, existe criado nessa casa uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre as finanças públicas do município. Quando foi proposta a criação dessa CPI, eu pessoalmente disse que concordava, sim, se ela fosse estendida pelos últimos 10 anos. Porque, afinal, quem não deve não teme, né? Vamos investigar, vamos analisar, mas do governo atual, mas também dos anteriores, até para a gente poder fazer um comparativo. E se não há nada a esconder, seja nesse, nos anteriores, não há o que temer. Não há o que temer. Ah, seria mais trabalhoso? Seria, sim, mas seria o mais claro, o mais justo. Vamos mostrar tudo em todos os aspectos. Mas, enfim, acabou sendo proposta num período menor, né? Tinha número suficiente, assim como os demais vereadores dessa casa, assinei. Acho que, como eu já disse, não seria o ideal seria por um período, por um tempo maior, mas, de qualquer forma, eu acho que não tem que se esconder nada. O que está aí, seja de quem for, tem que ser visto, analisado e exposto, né? Alguns jornais noticiaram, talvez por não ter buscado a informação mais a fundo, na época, que não colocaram o meu nome entre os que haviam assinado. Eu havia assinado, né? E havia dito qual era a minha posição. Mas assinei, sou membro, foi criada, alguns vereadores preferiram deixar a CPI, respeito a opinião e a posição de cada um, né? Houve quem justificou, quem não justificou, como eu disse,
respeito, não cabe a mim julgar a posição de nenhum vereador. Agora, da minha parte, o que eu quero deixar muito claro, e tenho certeza que dos demais membros também, até porque nós temos um cargo eletivo e um nome a zelar, que faremos um trabalho absolutamente imparcial. Não estamos aí para pré-julgar e condenar antecipadamente ninguém, mas também não estamos aí para esconder absolutamente nada. O que for fato será visto, analisado e relatado. Obrigado, uma boa noite a todos.